Achou? Juízes capítulo 6, vamos ler do verso número 1 ao verso número 12, nós vamos ler na nova versão Almeida, atualizada, e você pode acompanhar também no telão. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos, os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Até aqui. Vamos orar? Senhor, graça nós te damos nessa noite preciosa, no culto da família, quando estamos na tua casa, para junto como igreja adorar, louvar e bendizer o teu nome. E eu te peço, Senhor, que nessa noite, através da tua palavra, que a tua mensagem fale no profundo de cada coração, na vida de cada um dos teus filhos, sobre casamentos, filhos, família, que a tua graça e o teu favor esteja sobre nós. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos e abençoa os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Bom, esse é um texto muito inspirador sobre a vida de Gideão. A história de Gideão é uma história muito preciosa da palavra de Deus, conforme relato de Juízes capítulo 6, 7 e 8. E como não lembrar da batalha em que Gideão lidera um exército contra os midianitas. E se pararmos para pensar, os midianitas tinham 135 mil homens. E Gideão consegue arrebanhar um exército de 32 mil homens. Só aí você já vê que é uma diferença de 100 mil. Você fala, tá, se os 32 mil homens de Gideão forem homens valentes, tipo aqueles espartanos, homens afiados de guerra, talvez, malemar aí, 1 para cada 3, dê para encarar. Mas se não bastasse, Deus vem para Gideão e fala: Gideão, tem muita gente aí no seu exército, 32 mil, muita gente. E aí Gideão vai e pergunta para o exército: quem está com medo? Quem está aí achando que a gente vai perder? Quem não está querendo ir para a guerra e está com medo, pode ir embora. E nessa leva, 22 mil israelitas, vão embora. Agora ficou 135 mil contra 10 mil. Ficou mais difícil,
muito mais difícil. Mas aí Deus fala, ó, 10.000 ainda é muito. Eu imagino Gideão falando assim, não é possível. Como assim é muito? Tinha 32, já estava ali difícil. Com 10 ainda é muito. E Gideão ouve o Senhor, leva o seu exército para tomar água, e aqueles que tomassem água, tipo como se fosse cachorrinho, com as duas mãos assim, só lambendo, separaria de lado. Aqueles que pegarem com as duas mãos e tomar de forma mais educada, esse deixa de lado. E aí, no meio do exército, 9.700 tomaram água com as duas mãos. E apenas 300 tomaram água de forma como o Senhor falou para Gideão. E Gideão separa um exército de 300. Agora ficou difícil. 300 contra 135.000. E a história de Gideão é contada, porque através de Gideão, Deus deu a vitória para Israel contra os midianitas. Mas, ao pensar na história de Gideão, eu comecei a refletir sobre quais os princípios que eu e você temos que ter sobre a nossa casa, para que possamos viver e enfrentar as lutas e adversidades que talvez com a nossa força a gente não consiga vencer. Talvez que com a força do nosso braço ou o nosso exército a gente sucumbe, a gente não tem chance. A história de Gideão é uma história para que eu e você possamos tirar lições para como viver a nossa vida no caminho e na vontade do Senhor. Bom, a primeira coisa que acontece com Gideão e Israel é que Israel está subjugada aos midianitas, servindo aos midianitas. E é muito complicado quando alguém está como escravo, como servo. Eu não sei se você já passou um momento de luta e de dificuldade, mas sabe aquele momento em que você está com dificuldade do âmbito financeiro, e parece que tudo que você faz não encaixa? Parece que você está correndo atrás do recurso, do dinheiro, e não dá certo. Sabe naquele momento de luta e dificuldade contra uma enfermidade, que você vai em todos os médicos, faz os exames e não acha causa, mas o sintoma está lá, talvez a doença está lá, mas você não consegue fechar o diagnóstico. Ou talvez quando você identifica a doença, mas por N dificuldades, talvez o plano não cobre, talvez está sem plano, está sem carência, ou uma medicação muito difícil, e aí você se encontra subjugado, numa luta, numa dificuldade. E o povo de Israel estava então numa dificuldade há 7 anos. Você imagina o povo indo lá, pegando milho, ou indo lá cuidar dos alimentos, e ele plantava, regava o solo, e na hora que estava da colheita, os midianitas iam lá e roubavam tudo. Sabe aquele momento em que você vai, trabalha, faz tudo, chega no final, não consegue pagar as contas? Você corre, no final, parece que o esforço às vezes é em vão. Vem alguém e subjuga, vem alguém e uma dificuldade nova. Ou quando você está caminhando tudo bem e chega aquela carta que você tomou uma multa. Aí você fala, pela madrugada, podia receber várias cartas, mas carta de multa, dá um desânimo, não dá? Quando você vai abrir lá, uma multa que você tomou, tem misericórdia. Ou quando você não viu um radar, ou uma série de coisas que vêm subjugar você. Luta, aflição. E agora há lutas e aflições que têm causa, e há lutas e aflições que não têm causa. Nesse caso, Israel está subjugado aos midianitas porque serviram outros deuses, porque estavam adorando a deuses de imagem.
Por exemplo, é uma matemática simples. Se você sair gastando, você vai estourar o cartão de crédito. Você não precisa ser muito inteligente. Se você ganha X e gasta 2X, não vai dar no final do mês. Ah, mas é o devorador. Não. Só se o devorador tiver nome e é você, que come tudo e que gasta. Ou você já tem aquela quantidade de sapato. Mas pastor, eu passei, aquele sapato piscou para mim. Mas foi uma piscada que eu não resisti. Fui lá e parcelei no cartão. Ou comprou uma camisa nova, mas você já tem. Mas, pastor, aquela foi diferente. Eu nem estava assim, mas quando eu vi no manequim, falei, é minha. E aí você cria uma situação difícil. Igual quando você, às vezes, chegou do trabalho nervoso, irritado. Às vezes um dia difícil. E às vezes as pessoas têm. Mas aí você chegou em casa, a esposa veio falar com você já falou atravessado com ela. Já falou de alguma maneira ríspida. E aí você fala assim, meu Deus, acabei de chegar. Mas foi você que falou de forma ríspida. E aí não tem jeito. Vai ter que acertar com a esposa, não é verdade? Mas você criou o problema. Não foi simplesmente um problema do nada. Agora, o que eu aprendo com desertos e lutas? Que eu e você não podemos fazer o que queremos só porque estamos subjugados ou na servidão ou no deserto. Se você está enfrentando luta, ou em algum momento enfrenta diversas lutas, eu e você não temos a licença porque estamos enfrentando uma luta para pecar. Por exemplo, se você está enfrentando uma luta na saúde e está enfermo, não é porque você está enfrentando uma luta na saúde, você tem direito de ser chato, mala, tratar as pessoas mal. Não é porque você está com dor, que agora todo mundo precisa saber que você está com dor. E não é porque você está enfrentando uma luta ou uma dificuldade, que você precisa agora ter o alvará para pecar. Por exemplo, você está atrasado para chegar no culto ou no compromisso. Isso te dá o direito de passar no sinal vermelho? De andar em qualquer velocidade? Não te dá. Mas porque você está atrasado, você quer acelerar. E porque você está atrasado, você quer acelerar e toma multa, aí vai pôr a culpa em Deus? Não. Por exemplo, tem pessoas que estão enfrentando luta no casamento. Porque está enfrentando luta no casamento, você tem o direito de falar com outro homem, outra mulher. Porque você está enfrentando luta no casamento, você tem direito de pecar, de trair? Não. Porque você está enfrentando luta ou dificuldade com os filhos, você tem direito de ficar falando palavras de maldição para o filho? Ou dizendo o que ele é, o que ele está fazendo? Não é porque você está enfrentando uma luta que você tem um livre acesso para pecar. Ou, está tudo liberado, pastor, eu estou enfrentando luta. Você já conversou com alguém que está enfrentando problema e ela acha que todo mundo precisa viver em torno do problema dela? Eu acho que todo mundo precisa entender que porque ela está nervosa, ela pode falar de qualquer jeito. Porque está sem dinheiro, está com mau humor. E todo mundo tem que aguentar o mau humor dela. Ou porque está com dor, tem que falar para todo mundo. Você conhece alguém assim ou não? Porque a gente está enfrentando uma luta, isso não dá direito de pecar ou de viver de qualquer jeito. Bom, havia um ciclo no tempo dos juízes. E qual era o ciclo? O ciclo era o seguinte: o povo, são 4. O povo entrava em apostasia, se distanciava de Deus. Vinha um povo vizinho, seja filisteu, midianita, e subjugava Israel. O povo clamava, Deus enviava então um juiz, e havia então uma salvação ou libertação. Era um ciclo vicioso que tinha no tempo dos juízes. O povo se abandonava a Deus, vinha um outro povo e subjugava Israel.
Aí o povo estava passando luta, dificuldade, clamava a Deus. Deus enviava um juiz, que aí libertava Israel. E aí entrava nesse ciclo de cativeiro e libertação, de apostasia e de levantar um juiz e um profeta para salvar o povo de Israel. E é interessante isso, porque a gente pode ver N pessoas que enfrentaram lutas e dificuldades. Por exemplo, Esaú, quando estava enfrentando luta, ele saiu para caçar, estava morrendo de fome, e por estar morrendo de fome, chegou e Jacó estava lá com um prato de lentilha. E Esaú estava com fome. Mas por estar com fome, ele chegou e Jacó falou para ele: me vende o teu direito de primogenitura, aí eu te dou um prato de lentilha. E por ele estar com fome, ele disse: se eu morrer mesmo, o que vai me valer o direito de primogenitura? Eu vou vender. E ele vende o direito de primogenitura. E hoje, você ouve na palavra de Deus e lê que é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas era para ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas porque Esaú estava com fominha, porque Esaú estava com dodói, porque Esaú estava enfrentando uma dificuldade, ele vendeu o direito de primogenitura. E eu e você? As lutas que eu e você enfrentamos não nos dá o direito de pecar, de ficar distante de Deus, de fazer o que a gente acha que deve fazer. Bom, você lembra de Jó? Jó, uma situação muito interessante. Jó estava enfrentando luta, mas Jó era o cara mais rico do Oriente. Grana, bênção, filhos e tudo. Aí de repente começa a perder tudo, perde a casa, os filhos morrem, e sobrou quem? Jó e a mulher abençoada dele. Nem para Deus levar a mulher, segurou a mulher lá, para testar Jó mesmo, ver se Jó era bom. Aí quando Jó está enfrentando a luta, a mulher abençoada de Jó chega para ele e fala assim: ah, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, não é possível. O que Jó fala para ela? Mulher, você é louca, eu vou amaldiçoar Deus? Se Deus me mandou o bem, glória a Deus, por que eu não receberia também o mal do Senhor? Jó estava enfrentando luta? Estava enfrentando luta. A mulher dele falou assim: larga esse Deus. Ele falou: não. Não é porque eu estou enfrentando luta que eu vou largar Deus. Eu vou ficar firme com Deus. E a gente conhece a história de Jó, que Jó 42, no capítulo 42, verso número 2, diz que Deus mudou a história de Jó. Deus mudou a história dele e abençoou Jó. Mas no momento da luta, Jó permaneceu firme. Eu quero que você saiba nessa noite, querido e amado irmão, aqui presente ou online, que os desertos da vida não é para você morrer, não é para você sucumbir. Os desertos da vida é para Deus te preparar para Canaã. Os desertos é o trajeto. Será que daria para Deus pegar o povo do Egito e teletransportar para Canaã? Não dá. Deus precisou pegar o povo do Egito e o povo precisou passar pelo deserto. Portanto, há momento que as coisas ficam ruins no casamento para ficar bom. Você precisa tratar os problemas, senão não dá. Não adianta fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo. Está ruim. E no momento que está ruim, está no deserto, no meio do casamento, o que faz? Bom, os erros vão aparecer. Porque tem coisa desajustada. E é assim com os homens e com os filhos de Deus. Deus quer tratar a gente no privado. Deus fala no nosso coração quando a gente está errado. Numa situação conjugal, no cuidado com os filhos. Gente, você lembra de Davi, no Salmo de número 139, quando ele diz assim, né, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi pede: Senhor, se eu estou fazendo alguma caca aí, se eu estou fazendo algum caminho errado, dá uma guiada na minha vida, eu não quero errar.
E assim é a vida do cristão. Você está aqui nessa noite buscando a Deus com a sua casa, com a sua família, para que o Senhor o oriente, o conduza, o direcione a viver nos caminhos do Senhor. E se tem alguma coisa que você está fazendo errado, que o Espírito Santo fale ao teu coração, amém? Para que você caminhe no plano dele, para que você chegue na terra prometida, para que você chegue no plano dele. Mas o deserto é o lugar que Deus prova o nosso coração. Se a gente está no privado, e os nossos erros, Deus está tentando tratar com a gente, e a gente não aceita, chega uma hora que o erro se torna público. Você está lá tentando consertar, e começa com uma conversinha imoral no WhatsApp. E não corta a conversinha. De repente, tua esposa vê. De repente, alguma coisa acontece. Por quê? Deus tentou tratar com você no privado, você não tratou. Ou alguma outra coisa, com relação, gastos, finanças, orientação dos filhos, no trabalho. Ou algo no teu coração, orgulhoso, soberbo, que Deus está querendo trabalhar com você, e você, não, Deus, estou de boa. O deserto expõe os nossos erros, a luta expõe. Mas para quê? Para nos trazer arrependimento, para que eu e você possamos reconhecer e voltar aos caminhos do Senhor, para que eu e você possamos tirar isso da nossa vida e para que Ele trate o nosso coração. Para que serve também os desertos ou essas lutas que vêm? Para que eu e você possamos pedir ajuda. Israel estava ali com problema, tinha que pedir ajuda, tinha que clamar a Deus, que a gente vai ver que Israel começa a clamar. Às vezes as pessoas estão enfrentando lutas e não pedem ajuda para ninguém. Está com luta no casamento, não pede ajuda. Está com luta com os filhos, não pede ajuda. Está com dificuldade no trabalho, não fala com ninguém, não melhora. Fica quieto, achando que o problema vai resolver. Não vai resolver. Tem que falar, conversar. E é interessante isso, porque quantos casais a gente tem atendido? Muitos. Agora, tem casal que chega e a gente quer, Deus tem falado ao nosso coração e a gente quer ter um acompanhamento pastoral. Está tudo tranquilo com a gente, mas a gente quer que o Senhor acompanhe a gente, pastor. Ok, lindo, a gente vai acompanhando e vai lendo o livro, acompanhando através da palavra e vamos crescendo na fé. Mas tem alguns que chegam simplesmente com o negócio pegando fogo. E tem outros que chegam que o negócio já foi, já era. Já chegou com o problema lá. Por quê? Está no meio do deserto, não pede ajuda. Pede ajuda. Converse com alguém. Um crente mais maduro. Alguém que tenha mais anos de casamento. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Amém? Peça ajuda. E também há momentos e lutas na vida e desertos, ou que é momento da gente refletir e parar. Sabe um momento que a gente começa a ficar no automático e começa uma loucura, e Deus vem para a gente? Às vezes para a gente que a gente vai para o hospital e não tem nada para fazer, a gente tem que ficar lá. Deu um burnout, pastor. Ou aumentou a pressão, ou aconteceu alguma coisa. Ou simplesmente que a gente para mesmo. Mas é um momento de descanso. E é nesse momento que a gente para, que a gente reflete. Preciso gastar mais tempo com a minha esposa, mais tempo com o meu marido, dar atenção para os meus filhos. Preciso dar uma atenção mais para mim. Às vezes a gente está na loucura, correndo atrás de pagar as contas, de resolver problema. E às vezes a gente não consegue, não tem tempo para parar. Parar para orar. Às vezes o dia fica corrido, você nem orou, nem leu a Bíblia, e passou o dia todo. E aí no final, quando dá alguma coisa ruim, Senhor, põe a tua mão. Aí pede a direção dele. E às vezes no meio da luta, do deserto, da dificuldade, a gente simplesmente acha que está liberado tudo porque a gente está sofrendo. Está liberado tudo porque a gente está magoado. Está liberado tudo porque a gente está vivendo um cativeiro. Não, não está não. Os filhos de Israel estavam subjugados. Mas eles tomaram uma atitude. Verso de número
6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nessa noite, clame a Deus. Clame ao Senhor pela sua vida. Clame ao Senhor pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos. Clame ao Senhor pela área financeira. Clame ao Senhor por sua saúde. Clame a Deus. Ore. Clamor. Rasga o teu coração perante o Senhor. Rasgue diante dele. Os filhos de Israel clamaram a Deus. Clame a Deus. Clame ao Senhor para que Ele te conduza. Clame ao Senhor para que Ele traga uma luz no meio do que você está vivendo. Clame a Deus, busque o Senhor. Às vezes a gente busca conselho de pessoas que às vezes não têm experiência. Pessoas às vezes que nem é casada para dar palpite no nosso casamento. Pessoas muitas vezes que nem tem Deus para falar e dar conselho para nós. Você precisa clamar ao Senhor. Se há algo importantíssimo nessa mensagem sobre Gideão e a vitória que Gideão teve, é: destrua os altares de deuses estranhos na sua vida e na sua família. E para que você destrua os altares de outros deuses, você precisa, em primeiro lugar, clamar ao Senhor. Buscar a face dele. Mas clamar de todo o coração. Não clamar só quando o problema vem, quando a luta vem, ou quando está tudo ruim. Clame a Deus em todo momento, bom ou ruim, mas clame ao Senhor. Com clamor de agonia, de insatisfação, de desespero, não importa, mas busque a Deus de forma incessante. Busque ao Senhor. Quantas vezes a gente precisa orar mais, não é verdade? Quem aqui precisa orar mais? Precisa orar, clamar ao Senhor. A gente precisa. Tire tempo de oração, clame a Deus. A segunda coisa que ocorre aqui é um mandato de Deus, verso número 10. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus. A segunda coisa para destruir os altares de deuses estranhos: não adorem a outros deuses. Às vezes a gente vai vivendo a vida e conceitos mundanos entram para dentro de nós. Capitalistas. Ah, pastor, eu quero é ser feliz. Como assim? Eu quero é ser feliz. E em busca de uma felicidade fake que o mundo coloca, você não cuida da aliança do casamento, não cuida dos princípios, você busca simplesmente o prazer. E aí, quando você se vê, você está adorando a outros deuses, e não aquilo que o Senhor tem. Mas sabe o que foi entrando dentro de você e do seu coração? Pensamentos de outros deuses, cosmovisão mundana, o jeito que o mundo está caminhando. Queridos, eu não sei você, mas hoje para mim é uma luta assistir um filme ou uma série. Praticamente eu não consigo. Porque você vai assistir um filme, de repente tem uma cena íntima, você, acelerar, trocar, já não dá mais vontade de assistir. Aí você troca o filme, aí outra cena íntima. É quase impossível assistir um filme hoje sem uma cena assim ruim na área de intimidade. Difícil. Só que agora, o que acontece? As pessoas acham normal e vão pondo isso dentro de casa. Só que não acontece que o marido e a esposa, ok, mas e os filhos que estão crescendo? Vão começar achando ok. E depois, quando eles vão ver no celular sozinho no quarto? E vão ver depois numa TV que tenham no quarto? E aí vão dando espaço e brecha para uma série de coisas. Hoje, se bobear, a Peppa Pig tem cena lá beijando, do jeito que está. Coisa absurda, de desenho, de tanta coisa, que a gente vai vendo. Agora, eu e você vamos deixar entrar na nossa casa? Não. Tire a cosmovisão do mundo, coloca uma regra. Não adore a outros deuses. Agora, o que Deus quer é obediência.
melhor do que sacrifício, obedeça a Deus. Não adore a outros deuses, mas obedeça ao Senhor. Se Deus falou para você não fazer, ou está na palavra dele, siga, caminhe. Ah, mas Deus, eu tenho uma opinião aqui. Não, obedeça a Ele. Viva uma vida de santidade, caminhe nos caminhos do Senhor, para que os altares de outros deuses caem sobre a sua vida e sobre a sua família. Clame a Deus e não adore a outros deuses. Não dê o teu ouvido para aquilo que o mundo está dizendo, mas caminhe nos planos do Senhor. Obedeça a Ele. Eu acho isso maravilhoso, porque muitas vezes você sente uma direção de Deus e Deus fala com você para obedecer e seguir um caminho, mas às vezes não. Às vezes simplesmente você precisa saber do que a Bíblia diz e honrar, sem sentir nada. Manter a aliança do casamento, falar a verdade. Não precisa sentir, obedeça a palavra de Deus. E eu gosto desse detalhe de opinião, porque Deus conta mais com a nossa obediência, e não é aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente acha. Mas a terceira coisa, para que os altares de deuses estranhos saiam da nossa vida e da nossa família, eu encontro em Gideão aqui, trabalhando. Verso número 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e a família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Deus sempre chama quem está com a mão no arado. Deus sempre chama aqueles que estão dispostos a trabalhar. E presta atenção, Gideão está malhando trigo no lagar. Qual era o lugar correto de malhar trigo? O lugar correto de malhar trigo não é no lagar. Lagar é lugar de pisar as uvas, para o suco, para o vinho. O lugar correto de malhar o trigo era na eira, um lugar aberto. Mas Gideão não podia pegar o trigo, que era o alimento, e colocar na eira, porque os midianitas viriam lá e roubariam. Só que Gideão é esperto, Gideão se antecipa, Gideão vai e malha o trigo no lagar, num lugar escondido, num lugar fechado, num lugar que seria mais difícil para ele fazer, mas Gideão está trabalhando. Eu e você precisamos trabalhar para que os sonhos e os planos de Deus se realizem na nossa vida. Você precisa orar? Você precisa orar. Você precisa buscar Deus e jejuar? Você precisa. Mas você também precisa agir. Sua casa está suja e desarrumada, bagunçada. Você acorda de manhã e vai orar. Depois você passa jejuando. Glória a Deus. O almoço vai aparecer do nada pronto? Vai ou não? Não vai. Você vai ter que deixar de orar, quase que preparar e ir para a cozinha fazer o almoço. E pôr a mão na massa. Às vezes a gente quer orar e que num passe de mágica Deus vai lá e haja. Deus pode? Pode. Deus tem poder para realizar milagre? Tem. Mas eu e você precisamos pôr a mão no arado. Eu e você precisamos trabalhar. Gideão está trabalhando e Deus olha para ele. Você tem que orar? Tem que orar. Tem que jejuar? Tem que jejuar. Buscar Deus, buscar Deus. Mas põe a mão no arado. Não adianta você ficar lá assim, ponho ou não ponho, pastor? Vou trabalhar um pouquinho, já cansei, parei. Aí como é que vai ser? Aí no final do mês, como é que vai ser? Agora, Gideão, ele tem uma atitude diferente. Ele se antecipa, ele pega aquele trigo e ele malha aquele trigo, ele debulha aquele trigo no lagar, num lugar fechado, onde talvez poucas pessoas estão vendo Gideão, mas Deus está vendo. Às vezes você está ralando e trabalhando, e as pessoas não estão dando valor, mas Deus está vendo, e numa hora vai acontecer, amém? Vai acontecer, porque assim foi com Gideão. Ele trabalhava, e ele tinha disposição de ir para cima. Nessa noite, o que é que você precisa colocar a mão no arado? Pastor, eu estou com dificuldade no meu casamento. O que é que você precisa tratar?
e você está só rodeando aí e não trata. Põe a mão no arado, trata. Bora malhar o trigo no lagar. Bora ter aquela DR boa, né? O homem ama aquela DR, né? Ele não vê a hora de sair fora, né? Disso aí, né? Fala assim, pastor, mas essa mulher fala muito. Mas fala, que não para. Eu já sei, mas trata. Não é verdade? Talvez você vai falar assim, bom, mas ela fala demais, pastor. Não tem jeito. Alguns dizem que Deus fez o mundo em 6 dias. Estava tudo bonito, tudo pronto, tudo arrumado. O homem estava lá. O homem não pediu nada, mas ele viu um homem solidão, foi lá e deu a mulher. Agora, obra-prima da criação. E aí alguns dizem assim, ó, não criou a mulher antes, porque senão ela ia opinar. Ela ia falar, Deus, ó, dá uma mudada na cor aqui, muda aqui, não é possível, esses animais, deixa um animal mais colorido. Dá uma melhorada no Adão. O Adão está meio caidão, dá uma melhorada nele. Mas Deus é tão maravilhoso que fez tudo, e aí no final fez a Eva. Aí sim, hein? Deus é sábio. Mas eu e você precisamos tratar, não precisamos? Precisamos conversar. Ouça a tua esposa, deixa ela falar. Mas não é ouvir assim, entrar no ouvido e sair no outro, né? Que aí não adianta, aí não resolve não. Trata, ouve. Agora a gente acha que quer que o casamento melhore sem tratar, sem resolver. Melhora não, viu? Precisa de esforço. Malha o trigo no lagar. Agora filho dá trabalho ou não? Vixe, filho dá trabalho. Você fala uma vez, arruma o quarto. Arruma nada. Aquela bagunça. Precisa falar até um fio grande. Vai tomar banho, senão não toma banho, homem. E depois casa, a mulher que tem que falar, vai tomar banho, senão não toma também. E é uma dificuldade. Mas malha o trigo. Vai lá, cuida dos filhos, educa, ensina o homem, ensina, bora. Gideão está lá, trabalhando. E sabe o que acontece? Deus olha para ele. 9 horas. Eu animei aqui. Verso número 12. Deus vira para Gideão lá trabalhando e diz assim: o Senhor está com você, homem valente. Para que os altares dos deuses estranhos caiam na sua vida, você precisa saber que Deus está com você. Você precisa saber que o Senhor é contigo. Essa é a maior certeza que cada um de nós podemos ter nessa noite. Que Deus está conosco. Não é se a gente está enfrentando luta ou dificuldade, mas é se Deus está conosco no meio da luta ou da dificuldade. Ou se tu está bom, ou se tu está ruim. Deus precisa estar com você. Deus precisa caminhar com você. A tua vida precisa estar no altar. Portanto, Gideão, ele então, a primeira coisa que ele faz, ele clama. Depois ele não adora outros deuses. Depois então ele trabalha. Em quarto ponto, ele então se coloca e ouve a voz de Deus, sabendo que Deus está com ele. E a quinta coisa que Gideão faz é destruir os altares de deuses estranhos no meio do povo. E o que eu e você precisamos fazer muitas vezes para que a nossa família seja abençoada, para que o nosso casamento seja abençoado, é tirar altar de outros deuses da nossa casa, do nosso casamento, do nosso vocabulário. O que é que tem entrado e você precisa tirar? Elimine aquilo que pode te derrubar. Uma amizade que não agrada a Deus. Alguém te chama simplesmente para beber, para noitada, ou coisas do velho homem. Você precisa eliminar as coisas que podem destruir você, o teu casamento, a tua fé, te desanimar, te fazer retroceder. Vícios, mentira, falta de perdão, altares que são levantados no meio da dificuldade, e você precisa destruir. Gideão sabia que era valente, sabia que era um homem de Deus, que Deus estava com ele, e ele foi destruir os altares de Baal. Que nessa noite o Senhor Jesus te dê força e te oriente,
que você possa clamar e destruir as coisas ruins que tem entrado na tua mente, no teu coração, sobre a tua vida. Se você identificar sobre o teu lar e a tua casa, destrua, tire para fora, altar a outros deuses, para que a tua família seja abençoada, para que a tua família viva os planos do Senhor. Gideão foi chamado por Deus para libertar um povo, e eu e você somos chamados por Deus para viver livre uma vida cristã e para viver com a nossa família liberta na presença do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida. Se você, no meio dessa mensagem, tem enfrentado luta e dificuldade, mas não tem conseguido agir da maneira correta, tem deixado situações entrarem, e através, muitas vezes, porque você está vivendo uma luta financeira, tem tido atitudes ruins, porque você está vivendo uma luta, uma dificuldade no casamento, você acha motivo para ser grosso, para ser frio, para ser ignorante. Às vezes que você está vivendo uma dificuldade em alguma área, você foi dando espaço para dentro do seu coração e dentro da sua casa, altar para outros deuses irem entrando, através do Netflix, do WhatsApp, do TikTok ou de tantos lugares. Mas nessa noite, assim como Deus levantou Gideão, e o nome dele foi Jurubbaal, o destruidor do altar de Baal, Deus está te levantando para destruir altares para outros deuses na sua vida e sobre a sua família. E se Deus falou o teu coração, e você assim deseja destruir tudo aquilo que tem minado a tua fé, eu quero pedir para que você se coloque de pé onde você está. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Se realmente Deus falou o teu coração, se realmente Deus trouxe à memória atitudes que você precisa se arrepender e pedir perdão, eu quero fazer um desafio para você. Eu sei que já são 9h05, mas de forma rápida. Se realmente Deus falou o teu coração e você quer tomar uma posição de destruir aquilo que tem minado a tua fé, sai do teu lugar, pede licença aí do teu banco, vem aqui para o altar, vamos orar junto? Aqui no altar. Porque antes de destruir o altar de Baal, Gideão construiu um altar para Deus. Construa um altar para Deus no teu coração, e é no altar que a gente coloca a nossa vida nos caminhos do Senhor, que a gente se arrepende, que a gente pede perdão, que a gente alinha o nosso coração com o coração de Deus. Se Deus tem falado ao teu coração, você com a sua esposa ou com alguém da sua família, pede licença aí do lugar, vem para cá. Hoje é um local e é um lugar, o altar é um lugar da bênção do Senhor e do favor dele para a nossa vida.